Ó, são 19 horas agora, Tainara e Diana. Vou aguardar até 19h05 para começar, né? Afinal de contas, hoje. Ah, o pessoal já está entrando. Está todo mundo trabalhando, gente? Vocês estão voltando. O Reginaldo já me falou hoje que está voltando, né? Tainara está trabalhando, Tainara? Não, Marco, não tô não. Tá. Tá só na faculdade, né? Ô, Marco, eu tenho algumas coisas que eu faço do meu trabalho, só que não tô saindo para resolver, entendeu? Uhum, Aí eu tô resolvendo mais de casa mesmo por enquanto e a faculdade. uhum. Você está em trabalho remoto. Isso, eu tô organizando para poder voltar agora. E sua mãe, Tainara, tá bem? Tá bem sim, graças a Deus. Bom, pessoal, eu vou iniciar então, são 19h05, né? A gente já esteve junto mais cedo, ficou combinado de voltarmos às 19, já são 19h05, né? Então, vamos começar a nossa aula. Bom, então, né, na aula passada, eu mostrei para vocês as alterações no portfólio, fiz a apresentação, né? Essa aula está gravada,
Inicialmente, eu não estou pensando em repetir o que eu dei na aula anterior, não, porque senão, para quem já assistiu também, vai ficar muito cansativo, né? Então, eu vou começar já mostrando, apresentando aqui o cronograma dessa disciplina, né? Esse estágio da noite é o estágio de acolhimento e referenciamento, tá? O acolhimento, ele é uma política horizontal do SUS, né? Ele está presente em todo o trabalho da odontologia no SUS, assim como no SUS de uma maneira geral. Então, o acolhimento, ele faz parte da política de humanização, tá? Então, nesse estágio, a gente vai trabalhar com acolhimento e referenciamento. E aí, esse estágio, a grade dele, eu montei pensando, esse estágio ele me preocupou um pouco quando eu estava montando, por quê? Porque é um estágio, né? O acolhimento, ele acontece em todos os níveis de atenção do SUS. E aí vocês vão continuar, gente, quem está com o microfone aberto, fechar, por favor. E à medida que vocês forem continuando o estágio, vocês vão ter que conhecer de acolhimento, né, entender como que isso acontece dentro do sistema, tá? Então, eu procurei montar um cronograma, né, que fosse bem dentro da realidade do serviço. E aí eu vou apresentar ele agora para vocês. Vou ter que voltar aqui. Espera aí, só um minutinho. Ok. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Poxa, está aqui em cima. Fábio, você consegue admitir as pessoas na reunião? Eu consigo, Marco. Não, eu não consigo. Eu não vejo. Quem que consegue? Tainara. Tainara, faz o favor para mim, para eu não ter que ficar voltando à tela. À medida que as pessoas forem pedindo para entrar, vai admitindo para mim, por favor. Tá bom. Então, aqui está o cronograma da nossa disciplina, tá? Essa disciplina é uma disciplina que a gente consegue fazer um trabalho bom, trabalhar com ela de uma forma bem tranquila, no modo remoto, tá? Bom, então hoje, né, dia 28 de agosto, é a apresentação da disciplina. Eu não coloquei aqui a questão do portfólio, porque a gente já fez já discutiu a questão do portfólio, né? Eu vou postar a aula anterior, e os arquivos. Então, eu acho que ia ficar muito cansativo. Então, eu deixei isso para a primeira aula de estágio. Bom, então agora, né, na próxima aula, a gente vai iniciar essa disciplina estudando a humanização no SUS. Quando a gente fala de humanização do SUS, é uma coisa que fica, né, soa até um pouco estranho, né? Como que você fala de humanização em profissão de saúde, né, cujo
a meta, né, da profissão é cuidar das pessoas. Mas, né, infelizmente, em função da formação dos profissionais, em função de uma série de fatores da própria realidade do serviço, essa humanização às vezes se perde aí no caminho, né? Então, o acolhimento ele veio como uma das estratégias para a humanização do serviço, tá? É um olhar diferenciado, é uma resposta diferenciada que você dá para o paciente, né? É uma forma de, vamos dizer assim, abraçar o paciente, né? Então, o paciente chega ali na unidade, algum tempo atrás ele chegava e tinha aquela recepcionista que falava lá, não, seu problema não é aqui e você tem que procurar outro lugar, né? De uma forma assim, até um pouco, vamos dizer, grossa, né? Então, em função disso, né, dessa percepção que havia em relação ao SUS, por parte dos pacientes, surgiu essa política de humanização, e dentro da política de humanização, né, uma estratégia que a gente acha importantíssima é o acolhimento. Por que que ele é importante? Porque é o primeiro contato que o paciente tem com o sistema, né? Então, assim, a primeira impressão sempre ela é muito marcante, né? Então, a impressão que ele leva nesse momento, geralmente, ela permanece, né? Então, é importante saber receber esse paciente, saber orientá-lo, né? Muitas vezes, a necessidade que ele apresenta, você vai ver que não é ali para aquele lugar que ele está. Às vezes, não é para atenção primária, né? É para um outro nível de atenção, mas a forma como você recebe ele e o orienta dentro da rede, faz o encaminhamento, isso faz muita diferença, inclusive no tratamento, né? Porque se o paciente sente que ele está bem tratado, bem acolhido, ele vai aderir melhor ao tratamento, né? Então, o acolhimento ele faz parte dessa política de humanização do SUS, tá? E aí, dentro dessa política de humanização, né, e para se conseguir uma equidade maior aí no agendamento dos pacientes, a gente trabalha muito com a classificação de risco. Vocês já devem ter visto isso, né? Mesmo fora do SUS, né? Isso tem sido feito também nos hospitais, né? Então, você recebe aquela pulseira, né? E aí o seu atendimento ele vai ser de acordo com o risco que você apresenta, né? Então, esse atendimento, ele acontece de forma que há uma equidade maior, né? Um dos princípios do SUS é a equidade, é que quem precisa mais tem que receber mais, né? Então, para isso que vem essa classificação de risco. Então, a gente vai entender um pouco dessa classificação de risco lá no SUS Betim, que ele tem um diferencial aí, que ele usa um protocolo que é muito usado na atenção secundária, nos hospitais, né? Mas na odontologia ele ainda é pouco usado. Então, a gente vai ver esse protocolo, que é o protocolo Manchester. Eu já tinha antecipado para vocês tiveram contato lá com o Stefano, né? Lá em Betim, o Stefano é aquele dentista que trabalha lá no CEL, no Centro de Especialidades Odontológicas. Então, quando se implantou esse protocolo lá em Betim, houve uma discussão pelos profissionais da rede, porque foram necessárias algumas adequações a este protocolo, que ele é um protocolo que surgiu não para a odontologia, né, surgiu mais para a área médica mesmo, né, e para a classificação do risco hospitalar. Então, ele foi adaptado para a odontologia. Então, o Stefano, né, ele fez um trabalho e ele tem uma apresentação que ele vai fazer para vocês sobre esse protocolo, como que foi a discussão pelos profissionais da rede, como que eles chegaram à versão que é usada hoje lá na rede para fazer a triagem dos pacientes, tá? E aí nós vamos
nessa disciplina, a gente vai interagir diretamente com os profissionais lá da rede. Vocês vão vivenciar basicamente o que acontece lá na rede SUS Betim, em termos de atendimento aos pacientes, tá? Então, aí nós vamos fazer uma atividade que vai ser, aí a gente vai trabalhar em grupos, tá? Nós vamos dividir os grupos, podem ser, inclusive, os mesmos grupos que vocês tinham durante o estágio, né? Então, a gente vai criar casos odontológicos, tá? De pacientes que procuram o serviço. E aí, eu vou inverter. Cada grupo vai fazer o acolhimento do caso do outro grupo. Então, vocês vão criar um caso, mas vocês não vão fazer o acolhimento do paciente que vocês criaram o caso. Vocês vão fazer de um outro grupo. Então, a gente vai inverter. E aí, a gente vai ter uma atividade, né, agora já aqui no mês de outubro, uma atividade de triagem de pacientes online. Então, quem vai trabalhar com a gente essa triagem dos casos que a gente vai criar vai ser o Alisson, que é o ex-coordenador de saúde bucal lá de Betim, tá? Acho que muitos tiveram contato com ele. Ele trabalha lá na Unidade Básica de Saúde Alterosas, né? Então, ele vai participar, aceitou participar com a gente, e de comentar a triagem, de orientar, claro que tendo como base o protocolo Manchester e o que é feito lá em Betim. Então, é como se a gente estivesse fazendo a triagem dos pacientes lá no campo de estágio, né? Então, essa disciplina a gente consegue fazer algumas coisas bem próximas à realidade do campo, tá? Bom, então, né, feito isso, a gente já vai estar com um conhecimento bom, né, do que é a triagem dentro aí dessa política de humanização, como que se faz a classificação de risco, vamos estar conhecendo o protocolo, né, e vamos ter uma experiência prática com a triagem dos pacientes, tá? Então, né, a gente vai praticamente vivenciar, né, a realidade de lá, porque vão ser profissionais de lá que vão estar trabalhando com a gente e trazendo todo o embasamento teórico e prático mesmo desse acolhimento, tá? Bom, então aí a gente consegue, vamos dizer assim, praticamente fechar esse conteúdo lá no início de outubro. E aí a gente vai entrar com a questão do referenciamento, tá? Então, a gente, né, já viu lá os níveis de atenção, né, já tivemos algumas práticas na atenção primária, né, aqui no Brasil a gente fala atenção básica, mas na maioria dos países se fala atenção primária, né? E aí a gente vai ver essa questão da hierarquização e do referenciamento dos pacientes, tá? Então, o SUS, né, ele um dos princípios do SUS é a hierarquização, né? Ele é organizado por níveis de atenção, a porta de entrada é a atenção básica, que vocês já tiveram uma experiência até boa, né, na atenção básica, e vão ver como que é feito o referenciamento, como que esse paciente caminha dentro da rede, né? Ele entra na atenção básica, mas como que ele vai passar de um nível para o outro, como que isso acontece? Tem algum protocolo, tem, né, um número de pacientes que podem ser atendidos no outro nível de atenção? Na odontologia, por exemplo, a gente tem muita demanda para os tratamentos endodônticos, tratamento de canal. É a principal especialidade em termos de demanda de tratamento no nível secundário de atenção. Então, né, a gente precisa entender como que é isso. Essa distribuição, né, por exemplo, né, de número de tratamentos endodônticos, como que ela acontece na rede? Ela é por acaso? Ela é de acordo com o número de
pacientes da unidade que a unidade de saúde cobre, como que é isso, né? Então, a gente vai estudar um pouco da questão do referenciamento também, tá? Como que você faz esse referenciamento, como que você planeja, né? Porque isso não pode acontecer de forma aleatória também, né? Imagina se eu tenho uma região, né, um território lá em Betim, que eu tenho 20 mil habitantes e o outro que tem 50 mil. Por exemplo, Betim, ele é organizado por regionais, e a gente vai ver isso no mapinha lá como que é. Então, a gente vai ver que a densidade demográfica numa regional, às vezes, é o dobro da outra. A gente tem uma regional que chama Citrolândia, acredito que alguns já passaram por Citrolândia também, né? Em que você tem em torno de 50 mil habitantes. 50 mil habitantes é uma cidade de, né, médio porte, né, dentro de uma cidade de grande porte, né, porque Betim é uma cidade de grande porte, né? Então, eu posso destinar o mesmo número de tratamentos, a gente sabe que é limitado, né? Betim tem só um centro de especialidades odontológicas, né? São 2 endodontistas, tá? A gente vai confirmar essa informação. Eu posso destinar o mesmo número de oferta de tratamento de canal para uma regional que tem 10 mil habitantes e para uma que tem 50 mil, não pode ser, né? Tem que ter aí critérios, tem que se pensar como que você vai fazer de forma a tornar isso o mais equânime possível, né? A região que tem mais habitantes precisa ter mais vagas, porque a demanda certamente vai ser maior, né? Então, para isso, a gente vai trabalhar muito, tá? Com os dados do sistema de saúde de Betim. Então, o SUS, ele possui, né, um sistema de informação em saúde. A gente tem o DataSUS, onde você tem várias informações do município de Betim, que é o nosso campo de estágio, que vão estar disponíveis lá. Então, a gente vai pesquisar na internet, tá, os dados sobre esse sistema, né, para a gente entender melhor como que esse sistema está organizado, como que as coisas acontecem dentro desse sistema, né? O que a gente tem de oferta de serviço, o que não tem de oferta no município, para onde os pacientes são encaminhados, como que isso acontece dentro do sistema de saúde Betim. Né? Betim, como eu já falei, é uma cidade de grande porte, ela tem um sistema de saúde bem robusto, né? Ela é considerada uma micro-região de saúde, tá? Então, assim, tem vários municípios ali no entorno de Betim que dependem do SUS Betim, né? A Betim tem um hospital regional, tá? Que recebe, né, e atende demanda de vários municípios ali no entorno, por exemplo, Mário Chaves, Igarapé, né? Então, esses municípios menores que não têm um sistema de saúde tão organizado, né, com níveis de atenção mais avançados, eles encaminham para Betim. Então, a gente vai tentar conhecer esse sistema, o que tem lá, o que não tem, o que falta, né, como que as coisas acontecem lá. Né? Na odontologia, por exemplo, Betim consegue atender todos os níveis de atenção. Então, tem atenção básica, né, que vocês já passaram por várias unidades básicas de saúde, né? Tem atenção especializada, embora, né, seja somente um centro de especialidades odontológicas, né? Eles estão tentando organizar um segundo centro de especialidades odontológicas, mas no momento é um só, mas eles têm um nível secundário de atenção, né? Tem tratamento de canal, tem a periodontia, tem pacientes com necessidades especiais, tudo isso tem dentro da rede, essas especialidades, né? Então, a gente tem esse nível secundário estruturado, ainda que ele esteja aquém das necessidades da população, né? Porque já comporta um segundo centro de especialidades odontológicas.
E tem também atendimento a nível hospitalar. Então, nesse Hospital Regional de Betim, a gente tem, né, cirurgia bucomaxilofacial e tem também atendimento aos pacientes com necessidades especiais que não podem, né, não tem como ser atendidos lá no Centro de Especialidades Odontológicas. Porque no Centro de Especialidades Odontológicas também tem atendimento aos pacientes, a gente fala que PNE, né, pacientes com necessidades especiais. Então, lá também tem. Só que alguns casos demandam anestesia geral, né, precisa de ir para o bloco cirúrgico. Então, lá no hospital regional, né, a gente vai ter tanto atendimento odontológico, tanto para os casos de traumatismo maxilofacial, que a gente até estudou bastante no semestre passado, né, lá na disciplina de levantamento epidemiológico, e vai ter também o atendimento aos pacientes com necessidades especiais. Quem faz esse atendimento aos pacientes com necessidades especiais lá em Betim é uma ex-professora nossa, né, a professora Renata. Tá? Então, ela é responsável pelo atendimento aos pacientes com necessidades especiais. Então, a gente tem nível primário, atenção básica, né? Tem atenção secundária, centro de especialidades odontológicas, e tem o nível terciário de atenção, que é a odontologia a nível hospitalar. Tá? Então, né, é uma rede mesmo, né? Por isso que eles falam SUS Betim, rede SUS Betim. Tá? Então, tem uma rede de saúde completa, né, com todos os níveis de atenção. Então, a gente vai conhecer essa rede, entender como que essa rede funciona, né, procurar buscar os protocolos, como que é feito o encaminhamento de um ponto de atenção para outro, né? E no hospital também são atendidos casos de pacientes com câncer bucal, tá? Tanto a parte cirúrgica quanto a pós-cirúrgica, né? Que é a radioterapia, quimioterapia, também é feito lá no hospital regional. Então, um sistema de saúde bem completo, né? Quando nós pensamos no estágio em Betim, foi muito pelo perfil do sistema de saúde da cidade, né? Porque ele possibilita o trânsito, né, do aluno em todos esses níveis de atenção. Tá? Então, né, a gente vai entender e conhecer melhor esse sistema e saber como que ele funciona no dia a dia. Tá? A gente vai discutir os dados desse sistema, como que ele está organizado, como que é a produção lá do serviço de saúde, né? A cobertura da atenção secundária, da atenção primária, né? Uma questão hoje muito importante no SUS é que houve um crescimento muito grande da atenção primária, né, das equipes de saúde da família, da atenção básica, mas a atenção secundária, ela não acompanhou esse crescimento, né? Isso é um problema. E também a atenção terciária, que é uma coisa que a gente está vendo agora, por exemplo, na pandemia, né, de uma forma até cruel, né, que é a falta de leitos hospitalares, né? Então, cresceu muito a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária, elas ainda têm muito que crescer para poder contemplar as necessidades de saúde da população, né? Isso ficou bem caracterizado agora com a pandemia, né? A gente viu aí, não tivemos esse problema, graças a Deus, mas em muitas cidades, né, faltaram leitos hospitalares, né? Faltou leito de UTI, também de enfermaria, né? Então, o SUS precisa avançar nisso aí, né? Então, os protocolos de referenciamento, como que eles são construídos, né? Na odontologia e fora da odontologia, o paciente que é atendido lá na atenção primária e que demanda atendimento, como que é feito o referenciamento dele, como que ele é marcado, ele fica numa fila, né? Como que é essa fila, qual que é
a frequência aí, em que os pacientes são chamados, se é logo que um tem alta ou se é uma coisa mensal, como que se estrutura na rede, tá? Então, a gente vai, feito isso, a gente vai também, né, pesquisar como que está a produção nesses níveis diferentes de atenção. Na atenção básica, que é, como eu já falei, é a atenção primária, né? Na atenção secundária e também a nível terciário, né? De quanto em quanto tempo lá, como que a fila anda lá dos pacientes com necessidades especiais, né? Isso é um problema na maioria dos locais, tá? Porque aquela coisa, e aí por isso que a gente trabalha e batalha tanto para que surja a odontologia hospitalar, né? Porque os pacientes, ficam muitos pacientes na fila aguardando a serem chamados. E o que acontece, gente, é que o acesso do dentista ao bloco cirúrgico, né? Ele é assim, no dia que não tem nenhuma cirurgia para fazer mesmo. E se tiver algum caso mais urgente, a primeira cirurgia que eles pedem para desmarcar são as da odontologia, tá? Então a gente vai, né, ver como que está lá essa situação, né? Se a fila está andando, se está parada, né? Como está funcionando esse referenciamento lá na atenção terciária, tá? E aí, no nosso último estágio, lá de novembro, né, a gente vai fazer uma discussão do acolhimento e do referenciamento dos pontos positivos, negativos, de tudo que a gente viu durante o semestre. Feito isso, né, a gente vai já estar em dezembro, né, e aí trabalhando com a entrega e apresentação dos portfólios, tá? E, né, como já expliquei na aula anterior, nesse momento, né, os portfólios são entregues em arquivo digital e com a volta eu vou pedir que vocês entreguem o arquivo impresso, né, pela aquela questão também que eu já falei na aula passada, que é necessário que haja essa documentação de vocês para ficar lá na pasta de vocês, lá na faculdade, tá? Então, o planejamento para o semestre é esse, né? Então, como vocês estão vendo aí, vamos poder interagir com os profissionais da rede, né? Que eu acho muito importante. Esse estágio, ele como a gente tem os sistemas de informação do SUS, a gente tem muita coisa do serviço que está disponível, né? Não vamos ter a vivência com os profissionais, assim, de uma forma intensa, mas, pelo menos em parte, a gente consegue trazer aqui para o virtual a realidade do serviço e a convivência com esses profissionais da rede, que eu acho isso muito importante. Isso, inclusive, é uma das questões aí que, né, são colocadas como importantes na formação dos profissionais de saúde, né, conhecer essa realidade. Então, a ideia é trazer isso o mais próximo possível. Claro que não vai ser 100% igual se estivesse em campo, não tem como, né? Mas, como já falei na aula passada, é o que a gente tem para hoje, né? É a adequação que a gente consegue fazer nesse momento. E é o que a maior parte das instituições de ensino, não sei se tem alguma já com estágio, assim, eu acredito que não, tá? Se tiver, tá funcionando também de uma forma bem diferente do que acontece, né, quando da presença em campo, tá? Mas é a forma como a gente vai conseguir fazer, e eu acho que está um planejamento que vai ser bem próximo da realidade do serviço, tá? Porque a gente vai trabalhar com os dados deles, vai trabalhar com os profissionais da rede, né? Na aula anterior, lá quando eu apresentei
os dados do portfólio, né, aquele PowerPoint falando do cenário atual e de como que as coisas estão funcionando lá em Betim, eu fiz um questionamento para vocês, né? Se alguém tinha alguma sugestão e qual era essa sugestão. E aí eu vou, né, ainda que a gente não vá ver aquele arquivo de novo, para não ficar repetitivo, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. O que vocês acham desse planejamento? Vocês acham que tem alguma ideia, né? Quero ouvir vocês, porque de repente vocês vão trazer uma coisa que eu não pensei, vão apontar alguma coisa que pode contribuir aí, enriquecer o estágio. Vocês têm alguma sugestão a fazer? Não? Oi, Marco. Oi. É Gisele. Ei, Gisele, tudo bom? Oi. Uma dúvida, posso perguntar? Pode, claro, a gente está aqui para isso mesmo. Eu queria saber sobre o a gente fazer as aulas que você fez. Depois que a gente voltar para a faculdade, voltar para o estágio, nós vamos ter que fazer outro portfólio conforme os dias que a gente for lá? Não. Ó, toda vez que você faz uma atividade, seja online, seja em campo, você vai fazer o registro dela. Entendeu? Então, enquanto a gente estiver online, né, de forma remota, você vai fazer o registro das atividades remotas que a gente fez no estágio. E aí, né, voltando o presencial, aí você vai fazer o registro presencial. E aí você vai entregar um portfólio só. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu vou te enviar esse desse semestre agora, conforme você for dando as aulas remotas, aí eu vou fazer. Aí quando a gente voltar, eu vou unir tudo. Aí eu faço das aulas presenciais e entrego um só. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Ó, porque é o seguinte, por enquanto a gente está remoto, né? Então, o portfólio até, vamos supor, se a gente ficar remoto, ó, isso talvez eu não esteja entendendo a sua pergunta. Se a gente ficar remoto até novembro, aí você vai fazer o registro das atividades que foram feitas remotamente até novembro, lá no portfólio. Novembro, a Betim reabriu o campo de estágio, então a gente está indo para o campo. Você vai continuar no mesmo portfólio, fazendo os registros das atividades. Todo dia que você for lá, você vai registrar. Só que aí, né, são as atividades presenciais, e aí você entrega tudo em dezembro. Ô, Marco, eu não sei se foi isso que a Gisele quis falar, não, mas eu acho que é, e também é uma dúvida minha. Por exemplo, quando a gente fez o estágio mês passado, falaram que nós iríamos repor as aulas, porque a gente fez ela só online. Então, se a gente vai ter que refazer o portfólio, se a gente vai só acrescentar as partes que a gente vai repor. Ah, tá. Então, não sei se é isso, mas eu acho isso é uma dúvida que tinha que surgiu, pelo menos. É isso, Gisele. Gisele, sua dúvida é essa? É sim, Marco, é essa dúvida. Tá. Olha, eu entendo, né? E eu não estou pensando. Quem entregou o portfólio completo com todas as atividades do semestre passado online, tá? Para mim ele é válido, ok? Porque eu entendo que foi o estágio. Ele não aconteceu presencialmente. Então Oi? tá bom. Tá bom? Ele não aconteceu presencialmente, ele aconteceu virtualmente naquele semestre. O que vocês vão estar fazendo, né? É como se fosse uma complementação, mas eu acho que ele é válido e que não tem problema nenhum.
Eu entendi. E outra coisa, você já falou sobre o horário da aula, Marco? Se vai ser nesse horário de 19 horas mesmo, ou se vai ter que ser mais cedo, porque conforme você falou que eu entendi, vai ter atividades. E eu trabalho, eu não consigo assistir, assim, ao vivo quando você está fazendo, se você fizer no período de até 5 horas da tarde, que eu saio do serviço às 5. Queria saber conforme, tipo, como vai ficar, já que são 2 estágios. Tá. Bom, primeira coisa, né? A ideia de colocar os estágios juntos, Gisele, é justamente para favorecer quem trabalha, né? E aí tem uma coisa que tem que ficar, vocês têm que ter compreensão. Agora está tudo virtual, né? É uma realidade. Se voltar presencial, aí a gente vai ter que ver, vai ter que sentar e discutir. Até porque eu falei na aula anterior, vai ter voltando presencial, eu imagino que a gente não vai poder ter grupos tão grandes como a gente tinha antes, né? Bom, eles devem colocar uma série de normas e de critérios aí para a volta, tá? Então, a gente vai ter que sentar e discutir como que nós vamos nos organizar, ok? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Quer dizer, esse planejamento, ele né, ele está todo aqui pensando no remoto. Voltando presencial, aí a gente vai ter que discutir algumas coisas. Em relação ao horário, tá? Todas as aulas vão ser gravadas e vão ser postadas no AVA. Então, eu falei isso até na aula anterior. Nesse momento, para quem trabalha, tem uma grande vantagem, que ele vai poder assistir a aula depois. E aí, depois, quando eu postar a aula, você vai ver lá que eu mudei a estrutura do portfólio, já inclusive simplificando o portfólio para essa realidade que a gente está vivendo. Então, você vai poder assistir a aula e fazer o seu relatório. Você não vai assistir a aula de forma síncrona. O que é forma síncrona? É quando ela está acontecendo. Mas, né, você vai poder assistir depois e aí fazer o seu relatório. O ideal é que você faça um esforço para assistir o máximo de aulas síncronas, para que você possa participar, possa interagir, ok? Agora, né, as aulas que você não conseguir assistir de forma síncrona, se você ter essa possibilidade de assistir a aula gravada e fazer o seu relatório. Se você só não assistiu ela no momento que você não pôde. Mas tem que ficar claro, Gisele, que se voltar o presencial, o estágio ele muda. Eu entendi, Marco. Eu queria saber, por exemplo, até semestre passado eu consegui fazer o portfólio dessa forma que você está falando, das aulas que você mesmo postou lá. Tanto que eu até te mandei mensagem te perguntando sobre as aulas que estavam para mim. Então, mas eu queria saber era, tipo assim, por exemplo, eu não sei se eu entendi errado, mas eu entendi que você vai dar, por exemplo, exercício para a gente fazer. Eu não vou conseguir cumprir dependendo do horário que você der aula, entendeu? Era isso que eu queria saber. Porque se for dessa forma de você, tipo assim, dar aula e eu assistir depois, para mim é tranquilo, que eu estava assistindo até no mesmo dia. Mas só que eu não consigo assistir. Não. Ó, essa disciplina, deixa eu te esclarecer uma coisa que vai ficar bem tranquilo para você. Essa disciplina de estágio, ela não tem avaliações parciais, ela não tem nada que tenha pontuação além do portfólio. Toda pontuação, tá? Ela é do portfólio. Então, assim, você deixar de fazer eu entendi sua preocupação, você deixar de fazer alguma atividade que vale ponto, né? E perder notas. Isso não vai acontecer, porque você vai entregar o portfólio, certo? E a nota ela é única, ela é do portfólio. Aí agora eu volto a te falar.
né? Para você se esforçar para assistir o máximo das aulas presenciais que você puder. Por quê? Por causa da interação, das discussões, né? Mas você vai ter acesso a tudo que for discutido, a tudo que for feito pela gravação, né? Então, isso aí eu considero, né? Eles falam que tudo tem seu lado bom. Talvez esse seja o lado bom para quem tem esse problema do trabalho. Então tá bom, Marcos. Entendi, sim. Muito obrigada, viu? Nada. Ficou claro, então? Ficou sim, claríssimo. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Estou aqui para responder vocês, estou à disposição de vocês. Tudo a gente pode conversar agora. Ô, Marcos, só mais uma coisa. Quando você for postar o vídeo no Ava, tem como você deixar o link do YouTube? Porque eu não consigo assistir as aulas quando deixo só lá no Ava. Tem, normalmente a gente deixa, eu coloco o link do YouTube. Né? No Ava você não vai conseguir mesmo, não. Você vai ter que acessar pelo YouTube. Então, agora, inclusive, a disciplina de estágio, né, porque tem uma proposta aí de acessar as aulas pelo Ava, diretamente pelo Ava, e não pelo Microsoft, mas as aulas de estágio não estão dentro dessa proposta, Tainara. Você vai acessar pelo Microsoft, eu vou gravar, e aí o procedimento continua o mesmo do semestre passado. Eu gravo no Microsoft Teams, baixo e coloco no YouTube. Então, vai ficar disponível lá. Aí, né, gera um link e eu coloco o link no Ava para vocês. Então, vocês vão ter acesso às aulas. Tá bom, obrigada, Marcos. Não, No semestre passado, para eu conseguir assistir tudo, eu tinha esse mesmo problema que a Tainara. Aí eu comecei, eu fui na página mesmo do YouTube do Marco Túlio, e lá tem todos os vídeos. Aí por lá eu fui olhando quando eu queria revisar. Eu até te sigo lá, Marco Túlio. Eu acabei fazendo isso também, que eu não conseguia, eu fui procurar o nome do Marco Túlio, achei ele e comecei a seguir também. Foi o único jeito que eu consegui. não, qualquer coisa, gente, é só entrar no meu canal, porque vai estar tudo lá. Todas as aulas vão estar lá, é só acessar de lá. Né? Eu acho que, assim, o lado bom e no estágio, considerando essa dificuldade que muitos têm, como a Gisele está relatando aí, que é a questão do trabalho, né? Eu acho que tem esse lado bom, que as aulas estão gravadas e estão disponíveis lá para vocês acessarem. Né? Então, às vezes, não dá para participar de forma síncrona. Né? No mesmo horário, todo mundo junto. O melhor, é claro, que é a gente fazer dessa forma que a gente está fazendo aqui agora, porque a gente está debatendo, discutindo, né? É diferente. Lá você vai assistir uma aula que já está gravada. Se você tiver uma dúvida que você não conseguir, né, resolver na hora, você vai ficar com ela. Claro que eu estou disponível a tirar as dúvidas, mas vai ter essa dificuldade. Você não vai poder tirar suas dúvidas em tempo real, né? Vai ser virtual mesmo. Mas tem essa possibilidade, tem essa flexibilidade, né? Ela traz essa perspectiva de acessar em um momento posterior. Então, eu acho que isso é bom. Né? E essa disciplina, eu fiquei muito tranquilo com ela, porque assim, eu acho que a gente tem algumas disciplinas que a gente consegue trabalhar melhor de forma remota, né? Pelo conteúdo, pelo formato, pela ementa da disciplina. Então, por exemplo, as disciplinas que têm mais a ver com a clínica são, né, mais complicadas, mas essa disciplina é uma disciplina que ela tem um conteúdo muito tranquilo de ser trabalhado, né? Por exemplo, a gente consegue fazer uma prática de acolhimento pela web, né? Que é muito interessante, até porque teleodontologia é uma coisa que a partir de agora vai ter um boom. Né? Tem até uma aluna do 8º período que me procurou hoje que ela quer trabalhar com teleodontologia no TCC.
Então, eu acho que nessa disciplina a gente vai conseguir fazer um acolhimento de forma virtual. Então, ela tá com um delineamento que eu acho que está muito bom, porque é um conteúdo que eu não tenho que estar lá vendo o paciente ser atendido, que eu não tenho que estar lá fazendo polimento do paciente, fazendo, né, a extração do paciente. Ela é mais tranquila. As disciplinas que envolvem a clínica, claro, que são eminentemente práticas, elas são mais difíceis de trabalhar no virtual, não são impossíveis. A gente procura aproximar o máximo possível do real. Mas essa disciplina, eu acho que ela está bem tranquila, eu acho que a gente consegue desenvolvê-la bem de forma virtual. Né? Porque ela não depende de você estar ali diretamente com o dentista, com o paciente, ela não depende de você fazer um preparo cavitário, fazer um polimento coronário, uma raspagem. Então, ela é mais tranquila. Tá? Então, eu acho que ela vai fluir muito bem. Muito bem, né? E a gente vai ter aí os profissionais que já são do SUS Betim, quer dizer, está dentro do cenário nosso de estágio mesmo, né? Seria basicamente isso que a gente iria trabalhar lá de forma presencial. Ok, gente? Mais dúvidas? Bom, então, para quem não assistiu a aula à tarde, o modelo do portfólio vai ser postado no AVA, tá? E aí, tá, Gisele? Eu sugiro que assista a aula, que vai estar gravada, que eu vou colocar lá também, para que depois você entenda, né, bem quando for fazer o portfólio. Ô, Marco, Oi. para quando voltarem as aulas presenciais, o estágio presencial, você já tem uma noção de como é que vai ser essa divisão dos dois estágios? Fala em relação a tempo. Em relação a tempo, aí esse horário da noite, né, o que eu pensei em deixar o estágio, porque também a gente não vai voltar, Tainara, assim, direto. Eu não acredito que isso vai acontecer direto, não, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa gradual. Então, as disciplinas de atenção básica, né, elas devem voltar de forma bem gradual também, tá? E aí essa disciplina que é do estágio noturno, que é de acolhimento e referenciamento, e foi por isso que eu deixei ela à noite, né? Eu penso em tentar desenvolvê-la à noite mesmo, e manter, sabe? Por causa do horário. Porque o SUS não funciona à noite. Imagina a gente sair daqui de Belo Horizonte para ir fazer estágio à noite, ainda que funcionasse, lá em Betim. Então, seria bem complicado, né? Então, eu acho que essa disciplina aqui, ela está muito tranquila de ser desenvolvida de forma remota. Eu até passei isso para o Bernardo, sabe? Que eu acho que é uma disciplina que a gente consegue trabalhar bem de forma remota. E aí, mas aí a gente voltaria com as disciplinas que são de atenção básica, né? Porque também tem toda a logística de reorganização de horário, enfim. Mas eu vou repetir o que eu falei na aula anterior. Eu não estou acreditando de uma volta antes de novembro, e aí, né, eu também não acredito que a gente vai voltar podendo trabalhar com 8 alunos em campo de uma vez. Sim, Assim, essa parte eu entendi. Minha dúvida mesmo era porque, igual online, tá tendo um espaçamento muito grande entre as duas, né? Porque se fosse presencial, isso ia ficar um pouco difícil de trabalhar. Mas eu acredito, eu acredito que a gente, se voltar para o presencial, né? Eu falo se voltar, é porque assim, né? A gente tem que
colocar um se aí, uma possibilidade, né? Voltando presencial, eu não acredito que a gente volte antes. Eu acredito que a partir da segunda quinzena de outubro, aí pode ser que aconteça. Mas aí a gente vai ter que sentar também, porque aí é um outro cenário, vai ter que organizar tudo isso, sabe? Como diz o filósofo francês, a gente está vivendo um mar de incerteza. Então, nesse momento agora, a gente está indo passo a passo, né? A gente está construindo as coisas e as coisas, às vezes, mudam de uma forma muito rápida, né? Se a gente for ver os protocolos de biossegurança, como que eram no início e agora, assim, as coisas já mudaram muito, né? Então, agora, nesse momento, a gente fez esse planejamento. Vamos ver o que vai acontecer aí até o final do semestre, né? A gente está atento, está acompanhando tudo, né? Eu tenho conversado com o pessoal da rede lá para ver como que está, né? O que eles estão pensando. Nesse momento agora, a gente nem teria muito o que fazer lá no campo, porque tem 3 unidades funcionando, né, gente? Então, o serviço está praticamente parado. Vamos ter que ver a volta, né? Imagino que eles também, né, têm algum plano, assim, já alguma coisa em mente para a volta aos atendimentos. Eu sei que está tendo, né, muita demanda, que eles estão sendo muito procurados. É aquilo que a gente conversou um pouco mais cedo, né? As crianças que estavam lá com uma lesão de cárie em dentina, né? Já, se a lesão estava no terço externo da dentina, já está no terço médio, já pode estar começando a ter sensibilidade. Então, a demanda vai chegando, o serviço vai ter que abrir, não tem jeito de fugir disso, né? A população começa a pressionar também, a reivindicar, e aí não tem como ficar fechado muito tempo também mais não, porque as coisas vão agravando. Ok? Querem me perguntar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Enfim, Ah, eu deixa eu estou te aqui à perguntar. disposição de vocês. O portfólio é um só para os 2 estágios, né? Oi? O portfólio é um só para os 2 estágios, não é isso? Não. É 2 portfólios. 2 portfólios, são estágios diferentes, são atividades diferentes. Ah, beleza, então. Tá? Aí é só pegar aquele arquivo, né? Fazer as adequações lá para cada estágio que vocês estão fazendo. As 2 aulas que você deu mais cedo e essa você vai postar no portal? Eu dei uma aula mais cedo, que foi do outro estágio, vou postar. Essa é a segunda aula que vocês estão tendo hoje comigo. Então tá bom. Tá? Mas vou postar sim, vai ficar tudo lá. E aí, Gisele, você que não participou da primeira, assista ela, porque lá tem as orientações, a gente discutiu bem a questão do modelo do portfólio, ok? Ótimo, tá bom, vou assistir sim. E dá um like lá na minha página do YouTube, viu? Pessoal, se vocês não têm... Oi? Gisele, o que você falou? Lá. Você vai dar Vou um entrar like lá, né? Vou sim. Então, tá bom. Pessoal, se vocês não têm mais dúvida, a gente pode encerrar, né? Hoje é só apresentação da disciplina mesmo e discussão desses pontos. Por mim, tá tranquilo. Tranquilo, gente? Para mim também tá ok. Tranquilo, Marco.
Para mim também. Boa noite, então, gente. Obrigada, professor. Nada. Boa noite para Obrigada. vocês. Bom final de semana. E nos encontramos semana que vem. Até semana que vem, então. Bom final de semana. Obrigado. Se Deus quiser. Tá, tchau. Muito obrigada, Mar. Nada. Tchau. Tchau.